Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Suelane, eu sou graduanda de Biblioteconomia e é com grande satisfação que eu dou início à primeira palestra da Faculdade de Ciência da Informação na 20ª Semana Universitária da UNB. Hoje receberemos o Wesley, o Tiago e a Nathalie e vamos falar da visualização de dados como instrumento de promoção da democracia. Eu gostaria de começar apresentando a mesa. O Wesley, ele é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, mestre em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atuou como coordenador da área de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também como coordenador dos comitês para a definição e implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, junto à Comissão Nacional de Cartografia. O Thiago Emanuel, graduado em Sistema de Informação pela Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Iniciou suas atividades atuando com educação à distância, quando liderou a aula Flex Educacional e coordenou projetos de pesquisa financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq. Atualmente lidera a coordenação de tecnologias da informação e informática no IBICT, na qual coordena projetos de pesquisa relacionados à apropriação de tecnologias para tratamento de dados e informações, interoperabilidade e ciência de dados. A Nathalie Cristina possui graduação em Arquivologia pela Universidade de Brasília, atualmente é assistente de pesquisa no Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia, e tem experiência na área de Ciência da Informação. Bom, a dinâmica de hoje, nós vamos ter 1 hora de fala dos nossos convidados, e ao término, 30 minutos para perguntas. Eu estaria acompanhando o chat, então fiquem à vontade de perguntar a qualquer momento que eu irei separar as nossas perguntas, tá bom? Eu agradeço muito a vinda de vocês nesse momento tão delicado que estamos passando. E é a nossa primeira semana universitária desse estilo, né? A nossa primeira semana desse modelo. Então, é uma honra e um grande prazer recebê-los. Eu queria passar a palavra para o Tiago. Olá, obrigado, Suelane, obrigado pela gentil apresentação. Bom, o tema da nossa palestra é como a visualização de dados pode ser utilizada como instrumento para a promoção da democracia. E para isso a gente vai tocar em alguns tópicos. O primeiro que eu gostaria de abordar é o processo de promoção e utilização de dados e informações, como que isso vem acontecendo. Então, há alguns anos, o mundo vem em um constante movimento de abertura de seus dados e informações, visando fortalecer a participação do cidadão na vida pública. Então, é um movimento que tem escala global e que vai fazendo com que os países cada vez mais disponibilizem esses dados e informações e que os habitantes, os cidadãos, tenham acesso a como trabalhar e como utilizar o que é produzido no contexto público. Um marco desse processo de abertura dos dados e informações públicas governamentais é a criação da Open Government Partnership, em 2011. Essa parceria de governo aberto, de abertura de dados e informações governamentais, ela teve uma participação muito forte do Brasil. Lá em 2011, o nosso país foi um dos fundadores, um dos países membros fundadores dessa parceria. Estavam nesse bloco Brasil, eram 8 fundadores: Brasil, Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia de lá para cá, como que isso se movimentou, hoje já são 78 países participantes dessa parceria. E temos também 20 governos locais, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo participa desse grupo, né? O que esse grupo faz é assumir alguns compromissos de abertura de dados e informações governamentais, visando a transparência, o aumento da transparência e a melhora da governança pública.
também da participação cidadã. Um dos compromissos que o Brasil fez lá em 2011, quando iniciou o processo, foi a de criação do portal de dados aberto de âmbito nacional. É o nosso dados.gov.br. Ele foi lançado em 2011, de lá para cá já passou por várias atualizações, e ele foi um marco no Brasil. E ele foi seguido por várias outras iniciativas que também foram marcantes. Por exemplo, a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos ou a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Especiais, que o nosso amigo Wesley participou ativamente coordenando o projeto. Foram diversas ações que foram aumentando o acesso a esses dados, informações, ou seja, promovendo que o cidadão participasse da vida pública ao se apropriar, ao tomar conhecimento desses dados. Do ponto de vista legal, a gente pode destacar duas grandes legislações que são muito marcantes. Primeiro, que é a LAI, né? A Lei de Acesso a Informações Públicas, que é de 2011, e que permite que qualquer cidadão faça o requerimento de acesso a qualquer informação que é pública, que foi produzida por um órgão público, né? Essa lei, ela é um marco que ela permite que a população, de modo geral, tenha acesso a informações que antes eram restritas a um certo público. E, mais recentemente, a gente tem como outro marco legal a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, que visa também garantir que, ao mesmo tempo que o cidadão tem acesso aos dados públicos, ele tem garantida a sua privacidade com seus dados pessoais, os dados que ele produz enquanto utiliza a internet ou enquanto acessa os serviços públicos e privados. Então, esse é um contexto geral desse movimento de abertura e de regulação de como se dá o acesso às informações públicas e privadas. Agora, eu gostaria de passar os dados, a palavra para a Nathalie, que vai falar um pouco sobre a questão dos dados. Bem, a gente escuta o termo dados o tempo todo, ultimamente. A gente sabe que a gente consome e produz dados todos os dias, mas, afinal, o que são esses dados, né? Qual é o conceito de dados? Bem, dados são um registro de um atributo, um registro de um fato ou um indício de um fato, de um atributo. Eles são referentes a um objeto, a uma pessoa, a um fenômeno, um acontecimento, ou qualquer outra coisa que a gente queira observar e registrar. A gente pode considerar os dados como o átomo informacional, como a matéria-prima da construção da informação. E a gente obtém esses registros, esses indícios, de duas formas gerais, formas primárias e formas secundárias. As formas primárias é quando o observador, o interessado, registra esses dados e disponibiliza de alguma forma ou usa para o objetivo dele. Através de observações, de questionários, entrevistas, medições. E outra forma é a forma secundária, que é quando alguém, um interessado, acessa os dados disponibilizados e registrados por outra pessoa, por uma pessoa, enfim, que fez os registros. E de acordo com a forma que você observa e você registra os seus dados, você tem uma infinidade de tipos de dados. Os dados podem ser quantitativos, que quantificam realmente as coisas. Então, eu posso, por exemplo, registrar a quantidade de IPs em Brasília. Eu tenho dados qualitativos, que dão características e qualificam essas coisas. Então, eu tenho, por exemplo, as cores dos IPs. Eu posso ter IP amarelo, roxo, branco. Quanto à privacidade, eu posso ter dados públicos, eu posso ter dados pessoais. Quanto ao formato do dado, eu posso ter dado textual, eu posso ter dado numérico, posso ter dado imagético. Então, dependendo do objetivo de quem está registrando, a gente tem diversos tipos de dados. E cada tipo de dado tem sua especificidade e o seu uso, mas, no geral, para que servem esses dados, né? Por que a gente tem interesse em registrar ou deixar indícios de dados? Porque os dados têm um potencial enorme de responder perguntas, porque eles podem mostrar padrões de comportamentos nas coisas. Os dados têm um potencial enorme de contar histórias, porque eles servem para embasar argumentos, eles servem para construir narrativas, para embasar as narrativas.
Eles servem para permitir análises, ou seja, a gente consegue comparar coisas quando a gente tem dados sobre as coisas, e a gente consegue se apropriar dessa análise para dizer que uma coisa é melhor que a outra, ou uma coisa é mais eficiente que a outra, e isso é importantíssimo nos processos de tomada de decisão gerais, tanto num contexto pessoal, rotineiro, quanto nos contextos políticos e administrativos das instituições e órgãos. E como que a gente transforma esses dados, que, como eu falei, é um átomo, né, é uma partícula mínima da informação, em informação e conhecimento para ser usado nesses contextos de tomada de decisão, ou de construção de narrativas, ou de responder perguntas. A gente pode pensar na pirâmide dados, informação, conhecimento, com os dados na base, uma base bem grande, e o conhecimento no topo. E para subir, para sair da base e chegar no topo, a gente precisa agregar valor. Ou seja, a gente tem uma base com muitos dados ali. Por exemplo, eu tenho uma loja e registro os valores de venda diários da minha loja. Então, ali na base da minha pirâmide, eu vou ter muitos registros de, enfim, entrada de dinheiro que foram os valores da minha venda. E aí eu estruturo esses valores, eu faço uma planilha com legenda, com cabeçalho, eu deixo aquilo mais inteligível, ou seja, eu agreguei valor informacional no meu dado. Então, eu já subi um pouquinho, eu já tenho um dado contextualizado. E aí, para produzir informação e subir mais uma etapa, eu preciso assimilar esse conjunto de dados com outras coisas que eu já tenha experiência, que eu já tenha tido acesso. Então, por exemplo, eu posso usar essa planilha que eu construí com os valores de venda desse mês, com os valores de vendas do mês passado ou dos últimos 3 meses. E aí, a partir dessa assimilação, eu vou construir uma informação. Eu vou falar, poxa, as minhas vendas aumentaram 30% ou caíram 30%. E aí, a partir disso, eu tenho essa informação e vou assimilar ela com outras informações. Então, eu vou procurar saber o porquê que as minhas vendas caíram, o porquê que as minhas vendas aumentaram. Vou procurar comportamentos ali nos dados, vou achar padrões, e a partir disso eu posso construir conhecimento, eu posso para o topo da pirâmide, eu posso desenvolver um novo método de venda, eu posso fazer um controle melhor das minhas vendas, eu posso replicar isso em outras lojas, e é assim que a gente vai agregando valor ao dado, que é a partícula mínima, e produzindo soluções melhores, criando novos métodos, criando novas coisas, novos serviços, novos produtos. E daí, aí a gente consegue enxergar a importância dos dados e a importância de se ter dados disponíveis em concordância com o que o Thiago falou, nessa abertura de dados global. E isso tem impacto direto em várias atividades da nossa vida. E aí eu queria passar a fala para os meus colegas que vão maximizar isso, vão explicar mais sobre isso. Obrigada. Bom, pessoal, eu quero começar agradecendo pela oportunidade de participar de um evento tão legal, falar para tanta gente bacana, e eu gosto muito desses temas, né? Então é sempre uma alegria estar junto com o Thiago, falando sobre, agora com a Nathalie também. A Nathalie trouxe uma explanação excelente sobre dados, facilitou a beça a nossa vida, que viria agora falando um pouquinho sobre como esses dados são importantes para a democracia. E eu gosto muito desse tema, e acho que é um tema que foi muito feliz a escolha dele, e ele vai ser cada dia mais discutido, e vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber que a cada dia a gente vai estar falando mais sobre dados e democracia, redes sociais e democracia. Tem um documentário bem interessante que saiu recentemente, está disponível na Netflix, que é o Dilema das Redes, se eu não me engano, Dilema das Redes Sociais, se eu não me engano, que vale a pena dar uma olhada, que vai falar um pouquinho também dessa questão da democracia. Mas para a gente continuar falando desse tema, a gente tem que tentar entender o que a gente está entendendo, está definindo como democracia. Democracia é um sistema de governo, né? Na sua definição mais tradicional, ela é um sistema de governo onde o poder ele vem do povo, o povo toma as decisões em prol do povo, e essas decisões são tomadas em conjunto pelo povo. As pessoas participam nessa decisão para que as coisas fluam segundo aquilo que é vontade do povo, né? Então, o sistema de governo de decisões parte do povo, em benefício do povo e pelo povo. O povo participando das escolhas.
Quando o povo, a população, quando as pessoas elas deixam de participar, seja por qualquer motivo, elas deixam de participar, elas abrem mão de participar, a democracia não está sendo exercida e as pessoas passam a não ser agentes da democracia. Isso pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, historicamente, existem situações onde o povo ele acha que precisa de um rei. Ele fala assim, não, nós precisamos de outro sistema, precisamos de um rei sobre nós, precisamos de um rei soberano, alguém que tome todas as decisões por nós, porque nós não nos sentimos capazes de tomar as nossas próprias decisões. Nós queremos alguém que se responsabilize por uma série de coisas que eu não quero me responsabilizar. Essa é uma forma de a gente abrir mão da democracia. Outra forma é quando isso é imposto. Vem alguém que impõe por força e fala assim, olha, não, o regime que vocês têm agora não é mais democrático, não é o povo que toma suas decisões, quem vai decidir agora sou eu, porque eu sei o que é melhor para vocês. Mas existe uma outra forma disso acontecer também, que é uma forma mais velada, e que talvez seja a forma que tenha maior impacto hoje na vida das pessoas, porque a gente nem percebe que a gente está deixando de exercer a democracia. E nessa forma, o que é impressionante é que a gente tem a impressão de que a gente está fortalecendo a democracia. Por exemplo, o surgimento das redes sociais, o surgimento da internet, de uma forma geral, ele trouxe para nós a perspectiva de que aqueles que não tinham voz agora têm voz, porque qualquer pessoa pode chegar e publicar ali na internet aquilo que acredita, aquilo que pensa. E agora, então, assim, todo mundo tem voz. A democracia está sendo exercida de uma forma como nunca antes. Eu até acredito que tem esse potencial, que a internet tem esse potencial, ela traga para as pessoas esse potencial. Mas um grande problema, se nós não nos atentarmos para a existência dele, é que, nesse caso, a democracia ela pode não estar sendo ameaçada por uma força que se levanta e se coloca contra a própria democracia. Mas ela pode estar sendo ameaçada por forças que, em teoria, nós acreditamos que deveriam favorecer as nossas escolhas e as nossas liberdades. E isso acontece quando essas liberdades, essas escolhas, passam a ser tiradas de nós de uma forma que a gente nem percebe. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, eu vou citar um exemplo bem simples, que talvez faça sentido para vocês e consiga deixar mais claro aquilo que eu quero dizer. Imagina que você nasceu e você foi criado num grupo de pessoas que comem carne ali, mas você vai para a faculdade ou sai de casa e começa a perceber que você tem tendências a não gostar mais de carne, a não comer carne. Você quer ser vegetariano, vegano e tal. E aí você se identifica com aqueles grupos. E aí você começa a formar seus ciclos de amizade só com pessoas que pensam daquela forma. Você começa a consumir conteúdo só de pessoas que dizem assim, só de situações assim, 1001 receitas sem carne. E aí as notícias começam a aparecer para você somente dizendo que a carne ela promove as doenças X, Y, Z, e que quem come carne vai ficar doente, quem come carne vai morrer. Estou dando um exemplo bem simples, mas eu quero contextualizar o que eu estou falando. E eu levo tão a sério esse negócio que eu fico com medo de estar falando isso e alguém fala assim, poxa, ele está falando contra ou a favor desse grupo ou daquilo. Eu não estou fazendo nada disso. Só estou dando um exemplo para vocês. O que acontece é que você começa a se cercar de assuntos, você começa a se cercar somente de pessoas que pensam exatamente igual a você. E até então não tem problema. É como torcer para um time de futebol e querer estar perto da sua torcida. Até então não tem problema. O problema é quando você começa a pensar, você está tão embasado, você recebe tantas notícias e recebe tanta informação que favorecem a sua forma de pensar, que você não quer mais ouvir nenhuma outra forma de pensar, somente a sua, somente aqueles que pensam iguais a você. E nesse momento, a gente corre o risco de pensar assim, caramba, como que aquele fulano que ainda come carne não pensa nisso? Como que ele não enxerga isso que é tão óbvio? É tão óbvio porque você recebe um monte de informação que favorece o teu pensamento. Para ele não é tão óbvio porque ele não recebe esse monte de informação que favorece o seu pensamento. Ele recebe um monte de informação que favorece o pensamento dele. E aí, nesse caso, nós temos um risco para a democracia. Porque na verdade, nós fazemos, ao invés de unir o povo, ou de pensar que é o que o povo
passa a discutir as soluções e pensar em algo que seja, tenha um benefício comum, nós começamos a favorecer os grupos que querem se proteger, grupos que começam mais a se defender do que a debater, do que a ter um diálogo aberto, que é um princípio da democracia, né? Então, é algo para que a gente possa pensar. E isso vem, por quê? Porque nós começamos a ser recebedores de informações prontas. Pensando lá no exemplo da Nathalie lá, a gente começa a abandonar a base da pirâmide, a não querer discutir sobre dados, sobre fatos, e a gente passa a discutir a partir da visão que outras pessoas trouxeram para a gente, a partir de informação pronta, a partir de algo que não nos permite inferir o nosso próprio conhecimento, mas é algo conhecimento que alguém vem e quer colocar dentro da nossa cabeça e quer que a gente pense daquela forma. Os dados, como que eles vão apoiar nesse exercício da democracia? Primeiro, porque eles têm o potencial de ser esse ponto de equilíbrio. Eu não vou me apoiar sobre o pensamento dos outros. Os dados, eles têm o potencial de trazer para mim vou ser redundante no que eu vou falar, mas eles trazem para mim a possibilidade de eu investigar, de eu associar, juntar, criar, gerar uma série de análises e operações sobre esses dados para que eu tome a minha própria decisão. Por exemplo, a gente está vivendo um momento agora onde a gente fala muito sobre queimadas. Porque nunca se teve tantas queimadas dessa forma, ou nunca se houve... E a gente está ouvindo informação de todo lado. Então, tem gente que fala que isso sempre foi assim, que não tem nada de efeito estufa, que não tem nada de aquecimento global, que isso não acontece nada, e baseado num monte de coisa. E tem gente que vai falar que não, é claro que isso tem tudo a ver, é claro que o aquecimento global tem a ver e tal. Mas o ponto é que essa discussão, ela é só discussão se ela não levar em consideração os dados, os fatos. E aí, no caso das queimadas, por exemplo, o INPE está lá publicando dados. E aí, se eu fizesse uma afirmação para vocês assim, nunca se houve tantas queimadas, na última década não houve tantas queimadas como está sendo nesse ano. Esse é um ponto de reflexão, a gente pode refletir. Mas aí, se nós começarmos a pegar os dados e vermos lá que em 1970, e que nas décadas anteriores já houve momentos de tantas queimadas também. Então, assim, o que eu quero dizer é que os dados, ele tem o potencial de permitir que as pessoas possam chegar às suas próprias conclusões e não fiquem dependentes somente das informações que alguém traz para você. Não fiquem dependentes somente das informações prontas, daquilo que as pessoas trazem e falam assim, olha, é assim que é. Então, a democracia, ela está sendo exercida, ela vai ser exercida na sua plenitude, no momento em que as pessoas se tornarem mais livres para tomarem suas decisões. E essa maior liberdade, ela acontece quando nós não abrimos mão da nossa capacidade de pensar, de raciocinar por nós mesmos. Como que a gente abre mão disso? Tomando o que os outros dizem como verdade absoluta. E quem nos apoia para que a gente não abra a mão e chegue às nossas próprias conclusões é a análise, é o estudo, é a análise sobre os dados que estão publicados. Por isso que o conceito de dados abertos, ele é tão importante para o exercício da democracia. E é assim que eles nos apoiam nesse exercício. Contudo, os dados, apesar de todos esses benefícios que a gente falou, eles também podem ser um instrumento que acentua as desigualdades. Ao invés dele atenuar, diminuir as desigualdades, ele pode aumentar as desigualdades. E como é que isso pode acontecer? Na medida em que eu tenho pessoas que conseguem pegar esses dados, fazer análises com eles e extrair a informação, e na medida em que eu tenho outras pessoas que não conseguem explorar esses dados. Por quê? Porque explorar dados, fazer análise, fazer operações sobre eles, tem uma necessidade, demanda uma necessidade de que você conheça a tecnologia, de que você conheça os mecanismos e caminhos para que você possa fazer a exploração desses dados e transforme ele numa informação que seja útil para você e para a comunidade na qual você está inserido. Então, quando você não possui as condições necessárias, quando você tem um país ou você tem uma sociedade tão desigual, como é o caso do Brasil, por exemplo, onde você tem pessoas que têm bastante conhecimento, pessoas que têm muito pouco conhecimento de tecnologia, você corre o risco
de que a publicação dos dados, somente pela publicação dos dados, ela seja um instrumento que acentua as diferenças ao invés de atenuá-las. E aí é nesse contexto que a gente precisa pensar em políticas e plataformas que sejam independentes e que elas estejam focadas em favorecer e facilitar a apropriação dos dados. O que é apropriação dos dados? É tornar os dados mais inteligíveis para que as pessoas possam tomar para si esses dados. E uma vez que eles tomem para si esses dados, eles consigam fazer as análises necessárias para ficar menos dependente das opiniões dos outros e gerarem as suas próprias opiniões. E assim, baseado em dados, baseado em fatos, e assim exercer a cidadania e a democracia. Entendendo o que eu estou falando? Por isso a importância dos dados e a importância de políticas de Estado que garantam a disponibilização desses dados, e não a disponibilização crua desses dados, mas esses dados associados aos seus metadados, a esses dados disponíveis de uma forma que permita a maior parte da população, principalmente aquela população que tem menos conhecimento sobre como utilizar os dados de fato, para que elas possam se apropriar dele. E aí é nesse contexto que entra a ideia da visualização, que o Tiago vai falar um pouquinho mais para vocês. A visualização, ela entra como um instrumento para favorecer a apropriação dos dados por todos. Vamos lá, Tiago. Obrigado, Wesley. Eu pedi para deixar todo mundo ativo agora, eu, você e a Nathalie, para a gente fazer no formato de conversa essa parte daqui para agora, para frente. Eu achei muito interessante você citar esse documentário do Dilema das Redes, que está no Netflix, realmente é muito legal, e ele fala muito, no começo dele tem uma parte que para mim foi muito marcante, que é quando ele fala que nunca na história um grupo tão pequeno de pessoas foi responsável por definir como a população mundial vai agir. Então ele estava falando, na hora desse exemplo que eu vi, ele estava falando do Gmail. Então, eram 50 pessoas, 50 designers que iam definir o formato que a interação do e-mail era e que 2 bilhões de pessoas utilizavam. E aí toca num ponto muito importante, que é esse poder de manipular os dados, não manipular no mau sentido, né? Não fazer manipulação com os dados, mas de trabalhar com os dados e esse poder está concentrado com poucas pessoas ou com poucos grupos, né? E nesse contexto é que eu acho que essa discussão que a gente traz agora ela é tão importante, porque esse processo de democratização do poder de trabalhar com os dados, de visualizar os dados, de fazer esse conjunto de operações com os dados, isso é fundamental para que as pessoas possam ter condições de fazer a análise a partir das suas perspectivas. Ou, utilizando uma frase que você usa muito na sua tese, essa construção de narrativas de forma descentralizada. E eu queria trazer também para a discussão um tema que é paralelo, né? Ele tem alguma relação com a questão da visualização, que é a questão da fake news. Você falou aí das bolhas, né? Então, quando a gente está na bolha, a gente acessa informações só sobre aquele tema e a gente é bombardeado por essas informações. E quando a informação é verdadeira, ok, isso é um problema, porque ela vai te fazer essa tendência para que você atue nesse sentido, mas são informações verdadeiras, embora, obviamente, tenham o viés de quem produziu ou de quem distribuiu a informação. Mas o problema se agrava ainda mais quando essa informação ela não é verdadeira, quando ela é falsa. Então, a gente está na bolha, numa coisa que a gente já tem tendência a acreditar, porque estamos trabalhando, né, estamos nos associando àquela temática, né, e os algoritmos detectam que a gente tem interesse naquelas temáticas, por isso trazem as temáticas para a gente, e aí, de repente, a gente começa a receber um conjunto de informações que não é verdadeira e que a gente não tem mecanismo para identificar isso, se elas são verdadeiras ou não. Primeiro, porque a gente não tem o conhecimento técnico,
mas segundo, porque a gente também não tem o costume, né? A gente não tem a cultura de questionar informação, se a informação que chega a nós, se ela é verdadeira ou falsa. O nosso costume, primeiro, é ver se eu concordo ou não com aquela informação, e se eu concordo, a tendência é partilhar aquela informação. Voltando aí, e aí, Nath, eu queria que vocês fossem contribuindo, se quiserem fazer considerações, mas quando você falou da questão da visualização, a primeira coisa que me vem é um exemplo muito atual, que muita gente fala, sobre a fortuna do Jeff Bezos. Para quem não sabe, é o dono da Amazon.com, que é o maior varejista do mundo, né? Começou como uma livraria online, e daí ampliou o seu leque e hoje vende de tudo. E a fortuna dele aumentou exponencialmente durante a pandemia e ele é a pessoa mais rica do mundo. E aí, quando a gente fala da fortuna dele, trilhões de dólares, né? A gente não sabe nem imaginar o que é isso, porque a gente está acostumado com o nosso salário, né? De milhares de reais, né? 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais. E aí, quando você fala um número trilhão, isso não vira um número mais. Isso vira um montão de coisa, que a gente não sabe o que é esse montão de coisa. E eu não consigo estimar isso porque está muito fora da minha realidade. E a função da visualização de dados é justamente essa, pegar uma coisa que está abstrata e trazer para o concreto, dar uma perspectiva sobre o que aquilo significa. Nesse caso específico do Jeff Bezos, tem um vídeo muito legal no YouTube, que é feito com Minecraft, que ele dá a noção de grandeza da fortuna do Jeff Bezos com blocos do Minecraft. Então ele traz, $1.000 é isso, $10.000 é isso, $100.000 é isso. A média que um habitante americano ganha, indiano ganha é isso, o americano ganha é isso. Aí, de repente, ele mostra a fortuna do Elon Musk, que é extraordinariamente grande comparada com a média que o americano ganha, né? Aí mostra quanto que o Elon Musk ganha por ano. E, de repente, mostra quanto que o Jeff Bezos ganha por ano, que é infinitamente maior que o Elon Musk. E com a visualização a gente consegue ter uma noção do quão grandes as coisas são, embora ainda, obviamente, é meio abstrato, porque, nesse caso específico, até a visualização ela é muito desproporcional. Mas eu queria trazer um ponto que a visualização ela tem também um papel importante de ajudar a gente a decidir coisas. Então, a partir do momento que eu tenho acesso aos dados e que eu consigo visualizar esses dados de uma forma que é concreta para mim, que faz parte do meu viver, né? Eu consigo colocar isso no meu dia a dia, então eu consigo tomar decisões a partir dessa perspectiva. E aí uma decisão, por exemplo, que a gente pode tomar, uma coisa que está chegando perto, é em quem que eu vou votar. Agora a gente está perto de eleições municipais, né? Não aqui para Brasília, que a gente não tem, a gente só tem as eleições distritais, que é junto com as estaduais no resto do país. Mas nos outros países a gente está com eleições municipais chegando. Então, por exemplo, o que o dado pode trazer e me ajudar informando, por exemplo, se a partir das análises que eu tenho, da visualização dessa análise, se eu estou feliz com a forma como a minha comunidade está sendo gerida. Ou então, se eu quero mudar de candidato, eu estou com o candidato A e quero ir para o candidato B, como que a situação irá mudar dependendo do candidato eleito? Eu posso fazer essas projeções. Ou então, eu posso ter, a partir da construção de visualizações de dados, entender qual é o melhor cenário para pessoas que têm o meu perfil, né? E isso faz parte de um processo que você sabe bem, com sua experiência do IBGE e a Nathalie também na construção do Visão, que é até uma mudança de paradigma. No primeiro momento, as pessoas falavam muito sobre a construção, disponibilizavam muitos dados por meio de tabelas. Então, tabelas e tabelas e tabelas com milhares e milhões de dados que só podiam ser analisados por especialistas. E isso passou por uma transformação grande, e o que a gente vê hoje
é que muitos dados são disponibilizados em forma de gráfico. A gente tem o exemplo do Ministério da Saúde, que disponibiliza os dados sobre a Covid. Quase tudo ali está disponível em formato de gráfico. Então, eu passo de um primeiro momento que eu tenho o conjunto disponibilizado para especialistas, depois eu vou para um momento em que há uma mudança e há uma tendência de disponibilização por meio de gráficos, e isso também é fomentado pela facilidade do acesso ao computador, de criação de gráficos, programas gráficos, né? Antes era mais difícil fazer isso do que era hoje, muitas coisas eram feitas à mão, mas as pessoas ainda como consumidores passivas, então elas veem os dados, e agora a gente vai para o outro momento. E aí eu queria trazer um comentário seu, da importância que é esse momento do usuário como agente ativo nessa construção de visualizações. Não sei se você poderia comentar um pouco, falar aí da sua experiência na tese. Então, esse é um ponto muito legal que tem a ver com até a ideia da controvérsia mesmo, né? É que a gente deixa de ser influenciado por uma pessoa, por um grupo específico, e passa a ser influenciado por muitas pessoas. E isso é quando a gente estava falando sobre aquela questão de publicação de dados, e como isso é algo muito positivo no primeiro momento, mas no segundo momento ele pode ser também, ele pode acabar sendo um momento de acentuar as diferenças, nós vamos para esse terceiro momento, onde a gente teria plataformas onde as pessoas pudessem chegar ali e colocar as suas próprias, e criar as suas próprias visualizações, trazer as suas próprias ideias. E aí imagina que quando a gente falasse de queimadas, o assunto do momento, né? Quando a gente falasse de queimadas, a gente pudesse acompanhar não só a visão de A ou de B, mas também a visão do Tiago, que tem os seus interesses próprios, porque toda criação, de fato, Tiago, quando a gente cria as nossas visualizações, quando nós criamos também, nós passamos uma informação adiante, fazemos análise dos dados, passamos a informação adiante, isso normalmente está influenciado pela nossa cultura, pelas nossas crenças, por aquilo que nós pensamos, pelo que acreditamos. E quando nós temos quando nós temos essa diversidade, essa multicriação, vamos dizer assim, a gente passa a ter muitas influências. E isso nos aproxima de uma possibilidade de nós fazermos as nossas próprias escolhas, né? Então, eu sou um fãzaço do Visão, que vocês vão falar daqui a pouco, e acho que a visualização ela tem que partir dessa forma. Eu acho que o trabalho que eu tenho feito, as discussões para as quais eu tenho sido convidado para falar sobre visualização de dados, para falar sobre nessas plataformas de dados abertos, tem sido no sentido de inclusão da visualização de dados como elemento de transformação mesmo, porque ela permite a democratização, de fato, dos dados, na medida em que ela amplia o público que consegue acessar esses dados, e logo em seguida, na possibilidade de nós termos diferentes visões para mesmos conjuntos de dados, nas mesmas plataformas, para que a gente gere essa ideia da controvérsia, que nem sempre a gente gosta muito, mas que no final ela é muito positiva para a democracia, né? Então, acho que vocês vão tratar mais desse tema aí da agora para frente também, né? Obrigado, Wesley. E na esteira dessa sua fala, essa questão da interatividade com os dados, ela é fundamental para permitir a apropriação dos mesmos, né? Eu só consigo me apropriar de uma coisa se eu consigo interagir com aquela coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala na visualização de dados, um experimento muito diferente é eu ver um infográfico do que eu criar um infográfico. Ele tem uma relação até com aquela pesquisa do Vygotsky, que fala sobre a capacidade que a pessoa tem de se apropriar de algo quando ela vai explicar esse algo, né? Ele fez um estudo com diversos alunos, e a maneira que os alunos mais aprendiam é quando eles tinham que ensinar para um colega. E a mesma coisa é com a visualização de dados. Se você vai criar uma visualização, que você vai mostrar para alguém, ou tentar explicar uma coisa para alguém, ou construir uma narrativa a partir de uma estrutura de dados, né, e vai apresentar essa narrativa para o mundo, a sua apropriação daquele conjunto de dados, ou a apropriação da informação gerável
a partir daquele conjunto de dados é muito maior. E é aí que entra a visualização como esse instrumento de promoção da democracia, porque ela permite que os cidadãos façam suas próprias análises a partir de um conjunto de dados disponibilizados. Só que, para isso, tem um passo anterior que eu acho que a gente não atingiu ainda, que a gente já tem a democratização dos dados, é um processo que sempre pode melhorar, mas que já está em curso, e agora a gente tem que ter um processo de democratização das ferramentas de criação de visualização. Né? Não basta democratizar os dados e as pessoas não saberem o que fazer com esses dados, porque se elas recebem esses dados nesse conjunto de tabela, ela de fato tem que ser especialista para lidar com isso hoje, porque eu não tenho ferramentas que são hands-on, né? Que eu consigo, com poucos passos, lidar com isso. E aí eu queria falar um pouco sobre a proposta do IBICT. Né? Então, o IBICT é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, ele tem 66 anos de vida, e ele trabalha com a infraestrutura informacional no país. E ele tem um longa história com civis bibliográficos, uma parceria muito grande com a Faculdade de Ciência da Informação, mas ele trabalha com vários outros tipos de dados. E aí a gente pensou na criação de um sistema aberto de observatório para visualização de informações. O que esse sistema aberto faria? É o Visão que você citou anteriormente, né? A ideia é que esse sistema possa agregar todos os dados públicos oficiais. Muitos desses dados já estão disponíveis em plataformas governamentais, como a da CGU, que é o dados.gov.br, como a INDE, né, em diversas outras plataformas e ambientes. Então, eu agrego esses dados públicos e, ao mesmo tempo, eu permito que o usuário faça a inserção dos seus dados pessoais, né, ou dos seus microdados, algumas pessoas chamam assim. Então, eu facilito o trabalho de agregar esses conjuntos públicos de dados numa mesma plataforma, e a pessoa junta o seu pequeno conjunto de dados e consegue interagir aquele pequeno conjunto de dados, resultado da sua pesquisa, resultado da sua coleta, para fazer uma análise que seja mais compreensiva, que seja mais sistêmica do todo. E com isso a pessoa consegue criar indicadores personalizados, ou seja, eu usei dados públicos, juntei com os meus dados ou não, eu posso só juntar dados públicos de diferentes agentes e criar um indicador que tente explicar uma situação que eu quero entender. E mais, essa proposta do IBICT, além de permitir essa apropriação dos dados, ela possibilita a criação de uma rede de colaboração, porque pesquisadores diferentes vão poder contribuir e utilizar dados de pesquisadores diferentes. Então, eu posso usar os seus dados de pesquisa, Wesley, junto com os dados da ANAC, junto com os dados da professora da UNB, e juntar isso tudo e fazer um novo conjunto de dados. E aí... Tem um ponto muito legal que você sempre fala, e eu sempre fico pensando nele, que é a possibilidade da gente fazer uma integração ou uma sobreposição de dados locais com dados de quem está, às vezes, muito mais distante da realidade, né? Então, você, às vezes, tem uns dados do IBGE ou de alguma outra área que fale sobre aquela sua localidade ali. Mas, com as tecnologias que nós temos hoje no celular, a possibilidade de levantar pontos, de fazer análise ali no local do território também, a gente tem a possibilidade de comparar um dado local com um dado global. Quer ver uma coisa bem interessante, que é um exemplo que eu sempre utilizo? O governo federal disponibiliza um recurso para a criação de rampas de acesso, pensando na acessibilidade, né? E aí tem tudo a ver com o exercício da democracia também, por isso eu gosto de usar esse exemplo. E aí, determinadas prefeituras fazem um plano lá e elas propõem dizem que vão criar dezenas de rampas de acesso nas calçadas e tal, e ela vai e publica aquilo depois. Olha, criamos aqui 15 mil rampas de acesso e tal. E aí nós temos várias possibilidades. O cidadão, ele fica assim, poxa, no meu município criaram 15 mil rampas de acesso. Ele pode falar assim, cara, eu passo nas ruas e não vejo 15 mil rampas de acesso. Mas ele tem a sua capacidade de interagir com aquela informação cerceada, porque ele não tem exatamente a informação de onde aquelas rampas de acesso foram colocadas. Quando os dados estão disponíveis abertos, vai ter uma planilha lá dizendo que na rua tal, tem lá
os dados têm lá as rampas de acesso. Aí ele já aumenta o poder dele de argumentar e de exercer a democracia. Por quê? Porque ele vai pegar pela planilha lá os dados e ele vai visualizar lá e vai falar assim, poxa, essa rua aqui é a rua 5 de julho, caramba, eu andei ela toda e não vi a rampa. Esse é um ponto, mas ele precisou andar a rua toda. E ele não sabe exatamente aonde foi a informação. Aí tem o terceiro, que é a visualização de dados. Além de ele saber dos dados estarem abertos ali, eu apresentei um mapa para ele com um pontinho azul dizendo aonde tem a rampa. Isso mudou completamente a forma dele exercer a democracia. Porque ele vai passar lá e vai olhar naquele ponto azul, e aí eu posso ter até um pontinho vermelho, que é ele, e eu vou mostrando onde ele está, e a hora que ele chega naquele ponto azul, ele tem que ver o pontinho azul ali e saber que tem uma rampa de acesso, porque o prefeito da cidade dele disse que fez. Esse é outro ponto. Aí esse é um ponto. Está exercendo melhor a democracia. Aí tem agora o ponto que você falou. Eu vi que não tem uma rampa de acesso naquele lugar. O que eu faço com essa informação? O que eu faço com esse dado, com esse fato que não existe ali? Se eu pudesse colocar isso numa plataforma, onde eu ia fazer uma contraposição a uma informação de que aquele lugar foi colocado um ponto, aí eu digo que tem uma pessoa que mora naquela esquina, e ela está falando que não tem rampa lá, aí a democracia está sendo exercida de uma forma muito diferente, muito mais ampla. Né? E essa é a minha expectativa para que essas plataformas sejam um lugar, e aí isso me dá remota uma outra palavra que eu gosto muito, que é essa apropriação, tomar para mim os dados e as ferramentas, as plataformas. Elas passam a ser um lugar um terreno para apropriações. E as pessoas se apropriam e podem participar exercendo a democracia de fato. Não, ótimo exemplo. E ele tem tudo a ver com essa proposta do BICT, né, que é permitir que as pessoas interajam com os dados e interagem, inclusive, criando dados, né? Pesquisadores, agentes públicos, a população em geral. E aí eu queria pedir, Nathalie, para você fazer uma apresentação. O Visão, ele ainda está em beta, então ele não está lançado, a gente vai fazer o lançamento dele em breve, mas ele está sendo construído e já é possível mostrar. Eu queria que você falasse e apresentasse um pouco o sistema. Claro, eu vou compartilhar minha tela e aí eu peço para que vocês me falem quando estiver disponível, tá? Por favor. Está disponível, Nathalie. Certo. Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma visualização temática que a equipe do Visão construiu utilizando dados da Covid-19. Bom, essa é a interface de visualização do Visão, a gente utiliza um mapa, e aqui a gente tem um menu de informações. A gente categoriza as informações dentro do Visão em indicadores, que são geralmente dados estatísticos, em filtros, que servem para refinar esses dados estatísticos, e em camadas, que são dados geolocalizados para a gente colocar pontos nesse mapa. Então, aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. A gente tem os dados do Ministério da Saúde de casos confirmados. Eu posso aplicar no mapa e eu consigo, pela escala de cores, visualizar onde tem mais casos confirmados e onde tem menos casos confirmados. Esses dados são atualizados diariamente pela nossa equipe, então ele está sempre atual, está sempre recente. A gente se preocupa em colocar metadados, que são a descrição do dado, a fonte, e a gente também detalha, a gente tem o número total, né, não só a escala de cores no mapa. Bom, aqui eu consigo ver o total de casos confirmados, que por si só já é uma informação bacana de visualizar, mas eu consigo também refinar, como eu falei para vocês. Eu consigo refinar por região geográfica, eu consigo refinar por tipo de casos, consigo refinar por tipos de transmissão. Aqui eu vou refinar para vocês verem a região sudeste. Como a gente disse, ele ainda está em beta, então às vezes ele demora um pouco para processar. Mas eu vou aplicar também uma camada de hospital, por exemplo, que são os hospitais de referência para tratamento da Covid. Acho que não vai aplicar, mas eu posso limpar. E, bem, da mesma forma que a gente
criou essa visualização temática com vários dados da Covid, não só os dados do Ministério da Saúde de casos e óbitos. A gente cruzou, por exemplo, com a faixa etária da população, que são dados do IBGE, e são dados importantes, né, para o caso da pandemia. A gente colocou dados de qualidade de vida, que é o IDH, a gente colocou dados de renda, que são dados econômicos. Então, a gente conseguiu colocar vários dados públicos abertos que possam contribuir para diferentes análises para o usuário, tudo de forma muito autônoma e simplificada. E o que a gente fez aqui é o que a gente deseja que os usuários façam, que a gente quer realmente empoderar o usuário, incentivar a usar o Visão e construir diversas visualizações como essa, né? Tipo, Nathalie, deixa eu aproveitar a sua fala. Eu queria trazer o vídeo para mostrar como que a gente utiliza o Visão, pode ser? Pode, claro. Então, vou partilhar aqui o guia. Já parei. Esse é o vídeo do Visão. E ele mostra, por exemplo, fazendo aquela comparação, porque no exemplo que você mostrou, a gente tinha os dados brutos, né? Os dados absolutos de quantidade de pessoas que partilharam pessoas com casos relacionados. E a gente fez um sobre os óbitos. Então, ele não pega os dados da quantidade total, do número absoluto. Ele divide o número de óbitos pelo número de pessoas confirmadas, para a gente ter uma noção de como foi a situação do país em números percentuais. Então, vou dar um play no vídeo, ele é pequenininho, 2 minutos, e a gente avança. Aí ele está mostrando como foi a evolução dos óbitos em números percentuais no país. Então, a gente vê que vai mudando os focos das regiões, onde está mais forte, onde está mais fraco, embora em números absolutos, São Paulo sempre tenha ficado à frente. Em determinado momento, ele deixou de ser o local onde era mais grave a situação. E é importante salientar que esse conjunto de dados foi feito a partir de uma tabela do Ministério da Saúde. Então, a gente pegou o número de casos confirmados total, o número de óbitos total por dia e fez um novo indicador de um pelo outro. E aí chegamos nesse número que está sendo apresentado em parceria com outros dados obtidos, né? Mas aí no 15 de julho a gente chegou em 75 mil óbitos. E nesse dia, a gente tinha 2 estados com mais destaque, que é Rio de Janeiro e Pernambuco.
Esse foi o vídeo de apresentação do Visão, só para exemplificar. E várias outras possibilidades são possíveis, né? Mas a gente já está indo para o final da nossa apresentação e eu acho que cada um podia falar em uns 3 minutos, fazer um fechamento, né? Se você puder começar, Esdras. Bom, eu quero novamente agradecer, eu acho que o tema é extremamente relevante, acho que nós vamos ter daqui a pouco algumas disciplinas que vão tratar do conceito de disciplina, de democracia e dados, democracia e informação, democracia e dados, democracia e redes sociais. Esses são temas que estão ganhando uma importância enorme na medida em que as pessoas percebem o que de fato isso né, e quanto isso vai influenciar no dia a dia de cada um. Agradecer ao Thiago, agradecer ao pessoal da UNB, agradecer a Nathalie, muito bom participar com vocês, e podem contar comigo, sempre que precisar, a gente está junto aí, porque esse é um assunto que eu gosto muito mesmo de falar sobre isso, e gosto muito de estar compartilhando com vocês, tá bom? Um abraço a todos aí. Bom, quero agradecer também a oportunidade de falar, porque esse é um assunto que eu gosto muito, trabalho com Visão há 2 anos já, é um trabalho de muita pesquisa, de muita discussão, muito debate, e porque a nossa equipe realmente acredita que esse é um serviço, é um produto que vale a pena, que as pessoas vão poder usar e conseguir desenvolver coisas importantes para a nossa sociedade, para a democracia, claro, também a gente sempre pensa em fortalecer a democracia. E é isso, eu queria convidar todos a utilizarem o Visão, a conhecerem, endossarem a nossa proposta e contribuírem também, porque ele é um produto que a gente faz com a comunidade, né? É um produto para a comunidade, feito com a comunidade. E é isso. Obrigada. Nathalie, fala aí o link do Visão. É visão.ibict.br. O Visão, ele é código aberto, então todo mundo pode contribuir com código, pode contribuir com conteúdo, pode utilizar o Visão para criar suas visualizações. E eu queria aproveitar esse momento também, agradecer a oportunidade disponibilizada aí pela UNB para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito caro para a gente. Agradecer a professora Michelle Costa, que coordenou e guiou esse evento, pelo convite. E agradecer aí a Suelane, a Érica, a Ana Carolina e a Clara, que ficaram aí nos bastidores, e agradecer ao meu amigo Wesley e a Nathalie pela disponibilidade de participar conosco. O IBICT é a Casa da Informação no Brasil, então, caso vocês tenham dúvida, caso queiram discutir mais sobre esse assunto, pode nos procurar no IBICT, ele fica em Brasília, e a gente espera ter contribuído com essa discussão. Eu não sei se tem alguma pergunta, senão a gente pode ficar falando o dia todo aqui, mas eu vou voltar a palavra para a Suelane, que vai nos guiar aí no final desse evento. Primeiramente, eu queria agradecer, foi de muito enriquecimento de todos nós, né? Eu separei alguns comentários do chat que eu queria reproduzir. O Roosevelt Filho disse: bom dia, dados abertos e democracia exigem a capacidade de as pessoas saberem interpretar os dados, pois só assim o binômio poderá promover tal apropriação pelo cidadão. E eu concordo, e acredito que todo mundo da equipe também concorde. A Larissa Araújo fez 2 comentários muito pertinentes. O primeiro é: tema importantíssimo para o contexto atual. Gerarmos e lidarmos com dados o tempo todo, e a visualização de dados está aí para nos auxiliar na interpretação e atendimento desses. Ela também comentou: dados abertos e tecnologias abertas contribuindo com a transparência, oferecendo novas possibilidades de exercício da democracia e confirmando a importância da ciência aberta. Totalmente. E eu queria também fazer algumas perguntas para a equipe, tudo bem? A primeira é: quais as habilidades requeridas dos profissionais da informação para atuar na gestão e promoção dos dados? Perdão, Suelane, você pode repetir? Claro. Quais as habilidades requeridas dos profissionais da informação para atuar na gestão e promoção dos dados?
Podia pegar você, Nathalie, responder essa. Certo. Eu acredito que a gente precisa, como em todo, para desenvolver qualquer produto de informação, a gente precisa ter muito olhar crítico e a gente precisa ter um objetivo para aqueles dados. Em questão de capacidades técnicas, a gente sempre tem que se atualizar, conhecer as ferramentas básicas. Por exemplo, os dados abertos, eles são disponibilizados em formatos legíveis por máquina. Então, a gente tem que entender esses formatos e qual máquina vai ler isso. Então, a gente tem que entender de ferramentas básicas como Excel, editores de texto, como lidar com grande massa de dados, formatos de dados. E, depois disso, a gente precisa de uma forma de aplicar esses dados, seja na visualização, seja construindo outros produtos informacionais, algoritmos, etc. Enfim, acho que é ter interesse e se atualizar das ferramentas e temáticas dos dados. Enfim. É isso. Se alguém quiser contribuir, se alguém quiser falar mais. Eu quero contribuir, sim. Eu acho que a Nathalie colocou muito bem, mas eu queria contribuir com 2 pontos só, que eu acho que são os nossos calcanhares de Aquiles nesse ponto da informação. Primeiro, que você não pode ser preguiçoso. Você tem que ter vontade de se informar de fato. Você tem que querer ir buscar dados. Então, assim, e você tem que ser curioso. Não pode ser preguiçoso, tem que ser curioso. Então, não pode ser preguiçoso, eu não vou deixar que as outras pessoas tomem decisões por mim. Porque, por mais que você ache que é você que está tomando a decisão, se você se baseia sempre numa informação que alguém traz para você, prontinha, quem está tomando a decisão é quem está trazendo essa informação para você. E a democracia não está acontecendo de fato. É isso que a gente está tentando falar desde o início, né? Então, os dados, ele tem esse potencial. Então, tudo que a Nathalie falou ali é essencial. E eu só queria trazer um conceito mais humano, né? Mais social, que não pode ser preguiçoso e tem que ser curioso. Tem que querer saber se aquilo que está sendo falado para você, de fato, é aquilo que está sendo falado. Acho que tem que se apropriar do conceito de que o dado ele é sempre um registro aleatório que sozinho ele não representa muita coisa, né? Então, você tem que se apropriar disso e entender como você vai usar esse dado. Acho que isso é o mais importante. Nessa conversa que a gente tá, eu ia adicionar a essa fala do Wesley o conceito de generoso também. Porque se você fica com a informação só para você, ou com a análise só para você, ela vai te atender, obviamente, mas ela não vai ser tão rica quanto poderia ser. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é o Brasil.io. É um site que faz integração de dados eleitorais. E ele é coordenado pelo Turix. E o que ele faz é disponibilizar essa ferramenta, disponibilizar os dados. E desde que ele fez isso, começou a fazer isso, várias pessoas, que foi um processo de generosidade dele, várias pessoas começaram a contribuir. E hoje é uma grande plataforma, inclusive o Visão usa dados dele sobre as secretarias estaduais, porque eles desenvolveram um robô que faz a coleta de votos. Então, junto com essa curiosidade que o Wesley falou, e essa não preguiça que o Wesley falou, eu ia adicionar a generosidade também. Obrigada, gente. Eu queria fazer a próxima pergunta, tudo bem? Claro. Quais as singularidades do Visão em relação a outros softwares de visualização de dados? Ok. Bom, a primeira coisa, a gente tem vários softwares muito bacanas. E a gente tem feito esses estudos e conhecido muitas ferramentas, né? O diferencial do Visão é que, primeiro, ele faz um trabalho árduo que é integrar os dados públicos oficiais. Então, ele já faz a integração de vários conjuntos de dados. E o segundo, ele permite que você integre seus dados a esse conjunto, né? Ele permite que as pessoas adicionem os seus dados a esse grande conjunto de dados públicos oficiais e criem novas visões a partir disso, criem novos indicadores. Então, essa capacidade que a pessoa tem de trabalhar com um grande conjunto de dados, que entra naquela fala
da preguiça que o Wesley falou, né? Que dá muito trabalho mesmo, ele demanda muito tempo, e o que o Visão faz é eliminar o tempo gasto para trabalhar com os dados públicos oficiais, ao permitir que você já acesse esses dados trabalhados, que possa integrar esses dados à sua análise micro que você está fazendo. Esse é um dos principais diferenciais que eu gostaria de destacar. Não sei se a Nath ou eles querem complementar. Eu queria falar só que, assim, que existem diversas plataformas públicas que que apoiam essa ideia dos dados abertos, né? O Thiago citou algumas, né, durante a fala dele. Essas plataformas, elas já disponibilizam dados em formatos abertos. Algumas delas já usam o conceito de visualização para publicar os dados. Então, o que o Visão ele traz, que é muito legal, eu tenho muita expectativa de ver isso depois em produção, é a possibilidade de a controvérsia acontecer na mesma plataforma, né? Porque, normalmente, nas plataformas públicas, você tem a visão do governo, você tem a visão, em muitas delas hoje, a visão do Estado, que perpassa o governo, mas ali estão os dados postos ali, mas você não permite que um cidadão vá ali e faça considerações sobre aqueles dados. Que aquelas considerações permaneçam naquela mesma plataforma. Ou seja, nós acabamos com a ideia de que a controvérsia é ruim, e nós criamos um ambiente onde a controvérsia é bem-vinda. E essa é a expectativa que eu acredito que eu tenho e que outros também têm com o Visão. Ele pode se tornar uma interface para essas plataformas. Não, ele não concorre com essas plataformas, ele pode se tornar uma interface para essas plataformas, só que ampliando as funcionalidades dessas plataformas, permitindo que haja essa troca, esse diálogo através da própria plataforma. Obrigado, o Wesley é um grande parceiro, contribuiu muito com o desenvolvimento do Visão, conceitualmente falando, mas até mão na massa. E uma das coisas também que vai destacar é que a plataforma ela é toda em código aberto, então ela permite também que as pessoas se apropriem não só da visualização, mas da própria tecnologia que gera a visualização. Eu concordo, eu acho que um diferencial do Visão é esse cuidado que a nossa equipe tem de realmente procurar grandes produtores de dados e fazer todo esse trabalho que talvez um usuário mais atarefado ou que entende menos de dados não teria capacidade de fazer. E a gente deixa lá e abre todas essas possibilidades de criar coisas novas e de confrontar, né, comparar visualizações, como o Wesley falou. Eu acho que é esse o diferencial do nosso sistema. Sim, muito obrigada, inclusive pelo desenvolvimento da plataforma, pelo interesse. E assim como o Isaías Braga disse no nosso chat, fica muito fácil para o usuário comum entender e interpretar os dados, que eu imagino que também seja o objetivo, né? Tornar acessível, tornar simples. E vou dar seguimento, fazer mais uma pergunta, tudo bem? Como o poder público deve fortalecer as ações de tratamento e disponibilização de dados para fortalecer a democracia? Eu vou começar falando essa e depois vocês complementam, por favor. Mas, assim, o Brasil ele sempre foi protagonista nesse processo de abertura de dados. Eu citei, no começo da minha fala, o processo da OGP, que foi uma revolução no conceito de abertura de dados governamentais. Uma iniciativa que começou com 8 países. O Brasil estava lá, né, nesse grupo fundador. E essa iniciativa hoje é gigante, envolve mais de 3 mil metas atingidas, né, que foram compromissos assumidos pelos países atingidos. E aí o que o poder público tem que fazer é, de fato, promover infraestrututuras que possibilitem ao cidadão ter acesso ao que é feito pelo governo, né? A gente tem no Brasil dados.gov.br, tem a Índia que eu citei, mas tem várias outras plataformas, em vários entes federativos, em municípios, estados, no governo federal. E o que eu acho que a principal função do governo
tirar as travas que ainda existem. Então, a gente sabe que ainda tem travas, muita coisa ainda não é disponibilizada, mas o que eu vejo, a gente conhece o pessoal da CGU que trabalha com o portal dados.gov.br, o que eu vejo é uma equipe muito compromissada, que tem trabalhado muito nesse sentido de promover o acesso aos dados e informações públicas. Eu acho que o Brasil tem uma história nesse sentido e tem caminhado nessa promoção. Obviamente, a gente vê tentativas isoladas de, às vezes, não dar tanta visibilidade aos dados, mas acho que, no geral, a própria forma como o governo brasileiro foi estruturado, né, como o Estado brasileiro foi estruturado, perdão, ele dá autonomia para que os entes, as entidades, façam sua publicação de dados e façam a disponibilização desses dados e, tendo essa orientação do governo federal para abertura, isso também se torna mais fácil. Acho que o Brasil ele tem tendência, eu gosto dessa expressão Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro tem essa tendência e também o cidadão brasileiro tem essa tendência de participar, de colaborar. Se você pegar projetos colaborativos como o OpenStreetMap e outros mais, a comunidade brasileira é extremamente ativa. Então, tudo isso que o Thiago falou, acho que o Thiago colocou muito bem, mas eu só vou trazer uma palavrinha que, de repente, vai englobar muitas dessas coisas que o Thiago falou, se não tudo, que é a ideia da ciência cidadã. Teve uma pessoa que colocou aí, falou sobre ciência aberta no chat aí, ciência aberta é muito legal, e a ideia da ciência cidadã também, que é o cidadão participando de todo esse processo. Não o cidadão participando somente como um consumidor final, mas, como eu falei, os brasileiros são uma das comunidades que mais participa do OpenStreetMap, mapeando o Brasil, né? Então, chamar esse pessoal para trabalhar junto, abrir as plataformas para que tenha essa participação cidadã, que eu acho que é um diferencial do Visão lá na área, na parte de análise, mas também na parte de inserção de microdados, são os dados locais que você coleta. A gente tem histórias aí muito interessantes, temos sistemas como, plataformas como o Wikiaves, que é uma plataforma de ciência cidadã, onde as pessoas vão lá e tiram a foto de uma ave e dizem assim, olha, encontrei essa ave aqui no interior de tal lugar, e essa plataforma já foi responsável, os dados postos ali já foi responsável por fazer correções em livros de geografia, por exemplo, que diziam que determinada ave só incidia na região X do país, e com essa plataforma pôde-se perceber que ela também incidia na região Y. Então, uma das formas da gente fortalecer essas ações de tratamento, disponibilização de dados, e fortalecer a democracia, é trazer o cidadão para participar de todo o processo, desde o levantamento dos dados, até o processo ali de construção das suas próprias visões, e gerar comentários e controvérsia a partir disso. Eu acho que essa ideia da ciência cidadã, que o IBIC tem uma larga experiência, é muito bem-vinda. Muito bem colocado, cara, e até agradeço tocar nesse tema. De fato, a ciência cidadã, ela permite a participação do cidadão a partir de 3 perspectivas. Ele pode fazer fruto do resultado da ciência, mas ele pode contribuir com a coleta de dados para a ciência, e ele pode contribuir com a análise para a ciência também. Então, é um processo de democratização baseado em ciência, que é um processo riquíssimo. E eu acho que tem tudo a ver, de fato, o termo ciência cidadã engloba tudo isso que eu falei, e ele vai além, né? Porque é o cidadão participando como um agente ativo do processo de construção da própria ciência, mais do que do processo de análise, né? Ele participa da construção ao coletar dados e ao contribuir de maneira colaborativa a forma como a gente vai entender o mundo, né? Então, acho que a ciência cidadã é um papel importantíssimo, e obrigado por trazer e fazer esse link, porque, de fato, tem tudo a ver com a forma como a Visão está construída. Eu endosso tudo e acredito que o poder público, nesse papel de liderança, eles têm ferramentas para criar mesmo nos cidadãos uma cultura de dados, né? Onde todo mundo reconheça a importância de registrar coisas e de analisar as coisas e contribuir, claro, para a ciência e para o processo de democracia do país.
E nesse entendimento de disponibilização, a Luciene Vital pergunta: como garantir a confiabilidade, a autenticidade desses dados? Essa parte aí é uma parte... Você quer começar, Wesley? Eu tenho uma visão bem controversa disso aí, né? Normalmente, eu tenho uma visão muito controversa a respeito disso. Eu acho que a gente não tem que garantir confiabilidade e autenticidade dos dados. Assim, eu sei que quem está trabalhando nas plataformas, como, por exemplo, eu acho que o Thiago vai ter mais dificuldade para responder dessa forma que eu vou responder, porque ele está trabalhando produzindo as visualizações. Então, mas o que eu sou aberto à controvérsia, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ser aberto a ouvir as pessoas falando, discutir. Então, a confiabilidade e a autenticidade, primeiro assim, nas plataformas públicas, o órgão, o INPE ele tem que garantir e os dados têm que ser confiáveis do INPE, porque ele é um órgão que existe para produzir aquele tipo de dados. O IBGE é um órgão que existe para produzir aquele tipo de dados. Então, nós temos que... existe uma confiança embutida, que é a mesma confiança de quando eu entro dentro do elevador e imagino que ele não vai cair. Eu tenho confiança na empresa que colocou ele ali. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que eu acho que essa discussão, naquilo que diz respeito às pessoas, a colaboração de cada um, o que seria interessante, talvez, fosse conhecer um pouco mais sobre cada uma das pessoas que publicam um conjunto de dados ou uma visualização. Imagina que eu tenho alguém que está dizendo que uma determinada área tem que ser desapropriada porque ela é isso, porque ela é aquilo, mas eu sei que por trás esse cara tem um vínculo com grandes empreiteiras que querem construir um shopping center. E ele baseado em dados, ele vai conseguir fazer o que ele vai conseguir produzir uma análise que de repente favoreça a visão dele. Aí, de repente, vai vir um ambientalista que vai produzir uma mesma análise sobre aqueles dados ali e que vai favorecer a visão dele, porque ele vai pegar a parte dos dados que favorece a sua própria visão. Então, eu acho que nessa questão da confiabilidade e autenticidade, essa discussão de confiabilidade e autenticidade, no meu ponto de vista, ela se perde um pouco quando o que me interessa é a visão controversa. Eu nem sempre vou estar certo, mas eu quero poder chegar à minha própria... Eu quero poder acabar com essa preguiça de pensar, ter essa curiosidade de explorar e estar aberto a saber que, de repente, a opinião do outro e o trabalho que o outro fez com os dados pode ser melhor do que o meu próprio. E aí ele pode me convencer, e isso está ótimo para mim. Né? Ele só precisa me convencer. E eu não tendo essa preguiça de estudar e disposto a explorar. Essa visão sua, ela é interessante, mas acho que tem um ponto aí em que, em determinado momento do processo, é importante essa autenticidade. Por quê? A gente sabe que temos sistemas informacionais que são falíveis, né? As pessoas podem entrar em sistemas e modificar dados que estão ali, porque eles estão no computador, que, obviamente, pode ter uma falha de acesso. Eu sei que as instituições, no geral, elas estão preparadas para a maioria das falhas, mas até alguém dentro da instituição pode fazer uma mudança ali. Então, eu não sei se a pergunta da Luciene foi nesse sentido, mas eu acho que eu tenho que abrir, de fato, eu entendo que eu tenho que abrir, de fato, a controvérsia para a discussão sobre as interpretações dos dados. Né? Eu não tenho que garantir uma interpretação única. Mas a fonte dos dados, ela tem que ser confiável, porque se eu faço uma interpretação e, para isso, eu modifico a fonte dos dados para que ela me beneficie e apresente essa interpretação baseada em dados falaciosos, eu estou manipulando o processo democrático. E a forma de... É verdade, eu me baseei mais na ideia da informação, da visão que o outro levou. A autenticidade da fonte de dados é verdade. Sim, e aí, para garantir isso, eu acho que tem um contexto que é muito legal. A gente lançou recentemente um projeto junto com o TJDFT, que é um projeto de preservação digital de processos judiciais eletrônicos. E o que esse projeto faz? Ele mapeia os dados e coloca os dados em outra plataforma e, por meio de mecanismos de hash, de criptografia, ele faz uma cópia dos dados
e garante e cria um certificado, como se fosse uma espécie de certificado para os dados por meio de um pacote de preservação. Então, é um pacote que não pode ser alterado. Se eu alterar, ao tentar abrir o pacote, eu não vou conseguir, porque ele precisa da hash de quando o dado foi criado. E talvez seja esse, Luciana, o caminho. A gente criar mecanismos que garantam que aquele dado é o dado original. E se o dado for trocado, não tem problema nenhum se o dado for trocado, porque, obviamente, as pessoas podem descobrir problemas no dado original, que ele tinha um erro, e atualizar o dado. Mas aí, esse mecanismo vai indicar que o dado foi atualizado em tal época, e se você já fez uso do dado original para um estudo, o dado original continua acessível também, porque ele foi o dado que fazia uma série de análises, e o erro não era das pessoas que fizeram a análise, o erro era do dado, então ele continua acessível, mais com uma nota de que o dado ele está out-to-date, né? E nessa linha de confiabilidade, o Pedro Kurokuma pergunta: existem meios formais de se cobrar como acontece a divulgação de dados nas redes sociais? A exemplo de divulgação de matérias políticas envolvidas na eleição do Trump, divulgações de fake news, etc. Essa pergunta ela é complexa de se responder. Alguém quer começar? Renata, Helena? Acho que eu tentaria entender cobrar em que sentido, né? Porque a gente tem proteção de dados, como a LGPD, por exemplo, a gente pode perguntar para a empresa como eles estão processando nossos dados, como aquela matéria chegou até mim, mas depende do que ele diz que quer cobrar, né? Tipo, tomar satisfação da rede social, talvez, não sei. Não consigo formular uma resposta também. Ali tem esse ponto que é, assim, mas então, o que a gente tem que ter muito cuidado é que tudo isso é muito novo, assim. Então, aquilo que a gente falou lá no início, as redes sociais, sejam as redes sociais ou a própria internet, elas têm o potencial de democratizar, porque deram voz a muitas pessoas. Antigamente a gente lia o que algumas poucas pessoas conseguiam publicar no jornal, publicar num livro, publicar, que eram poucas pessoas que escreviam. Agora muitas pessoas escrevem. E isso é um ponto favorável à democracia. O ponto que é desfavorável à democracia, para mim, ele está muito mais relacionado à nossa própria cultura. A nossa própria cultura de só querer ouvir aquilo que me agrada. A nossa própria cultura de não estar aberto àquilo que é controverso. Gente, isso realmente é difícil. É fácil de falar enquanto as pessoas estão concordando comigo. A hora que alguém discorda, não é legal, nem sempre é muito legal. Mas porque é cultural isso. E quando a gente passa a ser mais aberto para mudar de opinião, passa a entender que não há prejuízo nenhum em a gente falar uma coisa e perceber que estava equivocado aquilo que a gente falou, a gente começa a valorizar outros tipos de coisa, perde essa preguiça, porque esse é um ponto para mim, Thiago, lá no meu trabalho, na tese lá e tudo, esse é um ponto para mim que é um ponto ainda obscuro, porque a gente fala muito sobre dados abertos, sobre o potencial de tornar as discussões mais abertas para todo mundo e tal, mas o que a gente percebe muitas vezes é que falta vontade nas pessoas de fazer isso. Às vezes a pessoa vai para a rede social não para se informar, ela vai para a rede social para buscar alguma coisa que favoreça a sua opinião, e aí só para reforçar o seu discurso. Ela não quer se informar de fato, ela quer buscar alguma coisa que reforce o seu discurso. Aí a gente vai ser assim. Aí quando a gente pega lá, não interessa às vezes se é fake news ou se não é fake news, principalmente se a gente está numa discussão com outra pessoa e a gente está mais preocupado em ganhar a discussão do que se informar de fato. Aí você vai pegar qualquer coisa que te favoreça e vai jogar aquilo na discussão. Então, para mim, isso é uma coisa muito mais cultural. Não acho que a internet é a grande vilã, não acho. As redes sociais, nem digo tanto, porque elas têm interesses comerciais, todas elas têm interesses comerciais por trás delas. Por isso que eu defendo espaços públicos para disseminação de dados, que tenham interesses em abrir os dados por simples abrir. Mas esse é outro ponto. Agora, a intenção, as pessoas precisam mudar também a sua postura, né? Então, eu não acho que a gente deva fechar de forma nenhuma, como a gente falou que os dados abertos também podem ser uma forma de aumentar as diferenças ao invés de diminuir. Então, a gente fecha os dados? Não, de forma nenhuma. A gente cria a cultura das pessoas conseguirem explorar os dados, das pessoas não terem preguiça de fazer isso.
A gente trabalha para que isso aconteça e para que a gente não saia pegando uma notícia e divulgando de qualquer forma. Eu acho que passa pelas pessoas. Toda essa discussão, não sei se eu consegui entender, como a Nathalie colocou ali, não sei se eu consegui entender exatamente a questão posta, mas eu acho que ela passa mais pelas pessoas do que pelas plataformas. Aí eu colocaria o contraponto, porque eu acredito que as redes sociais são, sim, muito responsáveis nessa divulgação. Como você citou o documentário do Dilema das Redes, lá eles falam que uma notícia falsa no Twitter, o algoritmo do Twitter faz com que essa notícia se espalhe 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Mas por causa dos interesses. Ela só se espalha porque as pessoas... Tem algum grupo de pessoas que quer ouvir exatamente aquilo, porque, no fundo, ele quer te prender à rede. Sim, mas esse interesse também foi moldado pelo Twitter, de certa forma. Então, eu acho que com certeza passa pelas pessoas e pelo interesse das pessoas, mas, como você falou, as redes sociais, elas têm interesses comerciais, então eu acho que elas têm que ser responsabilizadas e cobradas, de certa forma, como o Pedro falou. Só que eu realmente não sei se existe um meio formal de cobrar. Eu não sei como a gente faria isso, a não ser mudando os nossos interesses, que aí é o que o Wesley falou. É muito ambíguo, muito tênue. Eu queria só contribuir um pouco. Eu concordo muito com essa visão do Wesley de que é preciso dar espaço para as pessoas falarem, né? E aí, mas, obviamente, as redes sociais também têm a sua contribuição e, enfim, esses algoritmos são falhos, eu não sei se intencional ou não intencionalmente. O meio formal de cobrar, Pedro, é por meio do acesso judicial. Então, a gente vê milhares de casos, tem uma mentira, o Felipe Neto ganha casos todos os dias, né? Coloca uma coisa e ele tem dinheiro para ter 1 milhão de advogados, né? Então, todos os dias ele divulga, ganhei o processo contra o fulano de tal, teve que retirar do ar notícia, teve que retirar da postagem, e como outras pessoas públicas também fazem. Então, é um meio judicial, só que é um meio muito difícil de se atingir, né? E a própria justiça, ela funciona a partir de um contexto, né? Então, quem decide também recebe um conjunto de informações e esse processo é muito complexo. Na sua pergunta, você complementa com a questão do Twitter e seu algoritmo de destaque de pessoas, né? Então, foi um processo que aconteceu no final de semana, coloca-se foto de 2 pessoas, e aí a pessoa que é clara, ela sempre tem destaque. Então, se eu tenho uma pessoa preta e uma pessoa branca, a pessoa branca geralmente tem destaque. E aí as pessoas fizeram com desenho, fizeram, enfim, com uma infinidade de sistemas. E aí o ponto que o Wesley tocou é fundamental. Cabe a nós, enquanto cidadãos, e aí eu acho que esse é o meio melhor de se cobrar, né? É a capacitação da população, dos cidadãos, para que essas cobranças sejam feitas. Então, eu tenho certeza que esse algoritmo do Twitter, o problema que tem nele, seja problema de treinamento, ou seja um problema no algoritmo, eu imagino, inclusive, que seja um problema de treinamento, né? Usou uma base de dados que tinha muito mais foto de pessoas brancas do que de pessoas pretas. E eu acredito que o problema está no treinamento. Mas o que for, o Twitter vai estar atento, porque gerou uma movimentação muito grande. E são as pessoas se movimentando, e as pessoas participando ativamente desse processo democrático e dessa construção é que vai fazer com que as instituições, de fato, estejam também atentas, porque muitas vezes elas não estão atentas também. Bom, a gente está acabando aqui com o nosso tempo, né? Eu queria, enfim, fazer o meu agradecimento novamente ao UNB, à professora Michele, a toda a equipe da UNB, aos meus amigos Nathalie e Wesley que participaram aqui com esse evento, e agradecer esse espaço de divulgar aí a nossa pesquisa, divulgar o Visão, e dizer que a gente está à disposição sempre que houver o convite, a gente vai estar aí para discutir e aprender também com vocês. Eu queria, Wesley e Nathalie, se quiserem despedir também. Só agradecer novamente. Muito bom. Queria agradecer também. Obrigada, Suelane, pela mediação. Obrigada, Ana, pela interpretação.
a professora Michelle, ao Thiago pelo convite e a Clara por toda a assistência desde mais cedo com a gente. Muito obrigada, gente. Então, a gente vai finalizar. E eu queria só fazer mais um comentário do Milton Paulino da Silva. Ele parabenizou a gente. Parabéns a todos os envolvidos pelo Projeto Visão, excelente ferramenta em prol da divulgação de informação de dados científicos abertos. Obrigada. E é isso. Eu vou finalizar a nossa transmissão. Muito obrigada. E eu queria acentuar sempre, defendo a educação pública e de qualidade. Então, um beijo e até a próxima. Estejam presentes aqui na nossa semana universitária, hein? Beijo. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.